Meu marido faz isso comigo e eu não posso fazer nada. Eu e o Mário moramos juntos há mais ou menos 1 ano e meio e eu tô grávida de 6 meses. O Mário tem um mercadinho que fica no final da rua aqui perto e eu fico em casa fazendo as coisas. A minha melhor amiga é a minha vizinha, a Marina. Ela vive aqui em casa e a gente é muito próxima mesmo. A Marina ainda mora com os pais dela, não tem namorado, faz curso técnico. E assim, do nada, ela começou a aparecer com várias coisas caras. Perfume importado, roupa de marca, umas sandálias caríssimas. Eu perguntei de onde ela estava tirando tudo isso, ela dizia que estava ganhando dinheiro nos aplicativos na internet. Eu pedia para ela me ensinar, mas ela sempre desconversava e dizia que depois ia me ensinar. Até que um dia eu fiquei no mercadinho do meu marido para ele, abri o envelope do cartão e vi várias contas de lojas. Eu fiquei em choque porque eu nunca tinha suspeitado de nada. Passei tão mal que fui parar no hospital. Mas eu não contei para ninguém porque... Quando eu descobri que o meu marido e a minha melhor amiga tinham um caso, eu passei muito mal e fui parar no hospital. Eu tava grávida de 6 meses, então além de tudo ainda tinha que me preocupar com meu filho. E mesmo em meio a toda essa situação, eu não contei para ninguém o que eu tinha acabado de descobrir. Porque eu só tinha de família a minha mãe, que morava em outro estado, e a condição financeira dela era muito difícil. Eu não tinha um centavo, estava grávida, em outro estado, dependia completamente do Mário. O que é que eu ia fazer se eu saísse da casa dele? Então eu tentei focar completamente no meu filho. Toda vez que vinha um pensamento ruim relacionado àquilo, eu só pensava o quanto eu ia ficar feliz quando meu filho nascesse. Às vezes eu me pego planejando que quando ele nascer eu vou pegar ele e vou embora escondida pro estado da minha mãe. Mas aí eu lembro o quanto foi difícil minha mãe conseguir me criar sem dinheiro. E aqui com o pai dele ele vai ter uma condição muito boa. Mas também fico pensando, e se um dia ele trocar a gente por outra família? Eu sinceramente tô perdida e não sei o que fazer. Eu queria que os meus pais tivessem se separado. Desde que eu me entendo por gente, os meus pais sempre brigaram muito. E a minha mãe tava sempre gritando aos 4 ventos que só não deixava meu pai por causa dos filhos. Que a gente não podia crescer sem pai e que se fosse pra ela se separar um dia seria só quando os filhos já estivessem grandes. E eu acho que na cabeça da minha mãe, ela estava sendo a melhor mãe do mundo, sacrificando a felicidade dela, a vida dela, pela gente, pela nossa família, nosso lar. Mas na verdade isso acabou desencadeando tantos traumas e tantos transtornos em mim. Ter que ver a minha mãe completamente infeliz por anos. Ela e o meu pai brigando o tempo inteiro. Um sempre passando na cara do outro o quanto eles não se suportavam. E muitas vezes descontando essas frustrações na gente. Eu lembro que tinha dias que eu só queria sair daquela casa e nunca mais voltar. Eu faço terapia há anos para tentar quebrar esse ciclo. Para os filhos serem felizes, o lar tem que ser feliz. A prima do meu namorado. Quando eu entrei na faculdade, eu tava numa fase ótima, tava tudo se encaminhando na minha vida, sabe? Eu namorava o João Pedro e o nosso relacionamento era muito tranquilo, a gente se dava super bem, quase nunca brigávamos. Nós dois passávamos a semana trabalhando e estudando, então quando era no final de semana a gente sempre saía. E num sábado, o João Pedro falou que a prima dele ia sair junto com a gente. Eu disse, beleza, fomos todos juntos, eu conheci ela, super legal. Ela morava em outra cidade, disse que estava ali porque ela tinha acabado de sair de um relacionamento de muitos anos e queria se distrair. Eu gostei muito dela e viramos amigas, só que ela começou a vir sempre pra casa do meu namorado toda semana e dava desculpa que é porque na cidade dela o ex dela ficava perseguindo ela. E o meu namorado sempre ao lado dela dando todo o apoio. E um belo dia, do nada, ele terminou comigo dizendo que não me amava mais e me bloqueou de tudo. Ele assumiu o namoro com a prima dele, a família inteira ficou contra e eles foram embora juntos. Fugi de casa pra ficar com meu namorado e deu nisso. Quando eu comecei a namorar com o Caio, eu tinha 14 anos e ele já estava no último ano do ensino médio. Quando eu completei 16 anos, a gente ainda estava namorando, só que eu estava numa fase que eu não conseguia desgrudar dele. Eu queria estar na casa dele 24 horas por dia. Então, quando era de noite, eu sempre pulava a janela da minha casa e fugia de casa para ir dormir na casa dele. Às vezes eu conseguia voltar para casa antes da minha mãe perceber, mas outras vezes era uma briga gigantesca quando ela descobria que eu dormia lá. Teve uma vez que ela já chegou a me buscar pelos cabelos para casa. Até que um dia ela cansou dessa situação e ela simplesmente, quando eu cheguei em casa, ela estava com todas as minhas coisas prontas e mandou eu ir embora morar com ele, já que eu queria tanto ficar lá. Eu peguei minhas coisas e fui com aquela cara de afrontosa. Só que é claro que não foi o mar de rosas que eu achei que ia ser, né? A mãe do Caio passava o dia inteiro trabalhando e ele passava o dia inteiro jogando videogame em casa. Um dia a mãe do Caio chegou pra mim e falou, olha, já que eu pago as contas, a partir de hoje você vai limpar toda a casa e fazer a comida. Fugi de casa pra ficar com meu namorado e deu nisso.
Já que eu vivia fugindo de casa, a minha mãe resolveu me expulsar de vez e eu fui morar com meu namorado. Eu não vou mentir que na casa da minha mãe eu era acostumada a não fazer quase nada em casa, já que eu era a filha mais nova e a minha mãe também passava o dia em casa. Então, quando a mãe do meu namorado falou que eu ia ter que começar a cuidar de toda a casa e fazer a comida, eu fiquei simplesmente em choque, porque eu realmente nem sabia fazer nada. Como que eu ia fazer comida todos os dias se eu não sabia nem fazer um arroz? Só sabia fazer lanche. Enfim, no começo eu fiquei meio com raiva, mas era o jeito, eu não tinha outra alternativa. Então comecei a fazer as coisas. Não eram muito bem feitas, né? Porque afinal eu não tinha costume, mas eu tava fazendo. Só que a minha sogra passou a brigar todos os dias com meu namorado, dizendo que eu não fazia nada direito, que eu fazia tudo mal feito. E ele começou a brigar muito comigo, falando que eu não servia pra ser mulher dele, que eu era um inútil, me humilhar mesmo. Fugi de casa pra ficar com meu namorado e deu nisso. A mãe do Caio começou a reclamar de mim o tempo inteiro pra ele, que fazia eles brigarem muito, e ele descontava aquilo tudo em mim. Pra completar, ele parece que começou a pegar um ranço de mim, ficava dizendo que não aguentava olhar pra minha cara, e ficava saindo sozinho, me deixava em casa fazendo as coisas e simplesmente desaparecia. E eu tava vivendo assim, ia pra escola pela manhã, à tarde eu organizava a casa, à noite o Caio saía, me deixava sozinha e eu passava a noite chorando até dormir. Eu tava tão deprimida que não conseguia nem me reconhecer. O tempo foi passando, as minhas maquiagens acabaram, eu não tinha dinheiro pra comprar nada novo pra mim, nenhuma roupa. Eu tava sempre com aquela cara de acabada. Meu relacionamento tava insuportável, a convivência naquela casa era horrível. Então eu resolvi juntar todas as minhas coisas, engolir todo o meu orgulho e implorar pra minha mãe deixar eu voltar pra casa. Ainda bem que ela deixou, me poupou da humilhação de ser expulsa de lá. Fui dar cabimento por pena e quebrei a cara. A minha mãe fazia as unhas com a Lúcia e eu comecei a ir fazer minha unha também. Ela tem uma filha chamada Isabela e eu fiquei amiga dela. Eu tava com os meus 17 anos, super vaidosa, fazendo academia todo dia na minha melhor fase, sabe? Enfim, eu e a Isabela começamos a sair pra todo canto e um dia ela começou a falar de um primo dela chamado Diego, que ele tinha visto foto minha, que ele tinha ficado interessado, que ele queria me conhecer. E um dia eu cheguei na casa dela e ele tava lá. Ela foi me apresentando e assim, eu não fui muito com a cara, sabe? Não fazia o meu tipo, mas ela foi me empurrando pra cima dele, empurrando ele pra cima de mim, situação super desconfortável. Desde esse dia, ela começou a levar ele pra todo canto que a gente ia e ele super emocionado, sabe? Queria estar pegando na minha mão, me abraçando e eu tentando não ser mal educada. Até que um dia um amigo meu me parou na rua, perguntou se eu não tinha vergonha de estar me humilhando por um menino daquele. E eu disse, Ele disse que ele estava espalhando pra todo mundo, que eu ficava implorando pra namorar com ele e ele não queria. O que a inveja é capaz de fazer. Eu tenho 3 filhos, sou casada. Eu e o meu marido ganhamos pouco mais de um salário, mas vai todo para as despesas da casa, dos nossos filhos. Eu tô naquela fase que não tenho mais vaidade pra nada, que não gasto quase nada comigo mesma. No meu trabalho eu tenho uma amiga chamada Dani. Ela é bem mais nova do que eu, muito bonita, ainda mora com os pais dela, eles pagam a faculdade dela. Na verdade ela trabalha mais pra comprar as próprias coisas dela, sabe? Sempre anda com roupa de marca, cabelo feito, unha feita. E eu não vou mentir, eu sempre reparo muito nela e nas coisas dela. Esses dias ela chegou no trabalho e me mostrou um perfume importado que ela tinha acabado de comprar. Xiringou no meu braço e eu passei o expediente inteiro cheirando o meu braço. Que perfume maravilhoso. Não saía da minha cabeça o quanto eu queria aquele perfume. Sério, eu passei o trabalho inteiro com aquilo na minha mente. E na hora da gente ir embora, a Dani foi passar o perfume, ele caiu da mão dela e quebrou. Olho gordo da minha colega de cursinho. Fazia cursinho de enfermagem e andava com 2 meninas. Uma delas se chamava Paola. Sempre tive aquele cabelo longo, preto, brilhoso, cheio, sabe? Mas todo sábado no cursinho, a Paola insistia em dizer que eu ficaria perfeita de cabelo curto. Todo sábado era a mesma coisa, dizendo que o meu rosto era perfeito pra ter cabelo curto e que eu deveria cortar o cabelo. O meu cabelo, de uma hora pra outra, começou a cair demais, demais mesmo. Fiz exames, tomava vitamina, mas nada ajudava. Então eu comecei a orar uns salmos pra afastar a inveja e parou. Meu ex-namorado me enganou. Eu namorei com o Ítalo por 5 anos, mas a gente terminou porque tava brigando demais. Brigava até pelo vento. Nós tínhamos acabado de terminar o ensino médio, então eu arranjei um emprego em um açaí da minha cidade mesmo e ele foi embora pra capital. Eu moro em cidade pequena, então minha vida tava bem parada, era do trabalho pra casa todo dia, eu não conseguia me interessar por ninguém. Até que uns 8 meses depois o Ítalo veio falar comigo pelo Instagram, dizendo que tava muito bem, fazendo faculdade de engenharia, trabalhando e tinha alugado uma casa linda, me chamando pra ir morar com ele. Eu fui embora morar com ele, briguei até com minha mãe por causa disso, mas quando cheguei lá era tudo mentira. Meu ex-namorado me enganou, parte 2.
Pra começar, a casa não tinha nada do que ele tinha falado, era muito pequena e bem velha, mas ele tava muito carinhoso comigo, então eu tentei deixar isso pra lá. Nas primeiras semanas foi tudo perfeito, mas eu precisava encontrar um emprego e eu simplesmente não conseguia nada. Ele ficava o tempo inteiro me dizendo que eu tinha que começar a trabalhar logo e até as coisas básicas que eu precisava comprar pra mim, ele ficava passando na minha cara. Depois de 1 mês e meio, ele chegou pra mim e falou que tinha trancado a faculdade. Depois eu ainda acabei descobrindo por um amigo dele que ele nem fazia faculdade, era só um cursinho de administração que ele nem levava a sério. As brigas voltaram ainda pior do que antes e toda vez que a gente brigava ele saía de casa e não tinha hora pra voltar. Pra completar, eu descobri que tava grávida. Meu ex-namorado me enganou, parte 3. Quando eu descobri que tava grávida, eu chorei demais, liguei desesperada pra minha mãe. Ela ficou bem chateada, mas também tava muito preocupada comigo. E eu tive que engolir todo o meu orgulho pra implorar pra ela pra voltar pra casa. Sabia que por mais que fosse difícil no começo, depois minha mãe ia se acostumar e era melhor do que ficar vivendo aquele pesadelo com aquele homem. No mesmo dia à noite ela foi me buscar e ele não queria deixar eu ir embora de jeito nenhum. Com poucos dias que eu saí de casa, ele levou uma colega de trabalho com quem ele tava tendo um caso pra morar com